Começa agora, pela Califórnia FM. Conexão Califórnia. Conexão Califórnia. O seu informativo da hora do almoço. Apresentação Antônio Carlos. E comentários de Zequinha e Joé. Conexão Califórnia. Conexão Califórnia. Pela Califórnia FM. Olá, muito bom dia, são 11 horas 5 minutos na Califórnia, nesta quarta-feira, 28 de junho de 2023. Está começando Conexão Califórnia, direto aqui do Estúdio Z, para você que nos ouve na Sintonia 87,9, para você que nos acompanha através do Facebook e do YouTube. Conexão Califórnia hoje, dia de entrevista. E você vai comigo até perto do 12:30 com bate-papo que vocês já estão vendo aqui na bancada do Conexão Califórnia. Quem já acompanhou as outras entrevistas com eles sabe de quem se trata. Já divulgamos hoje e daqui a pouquinho, então, esse bate-papo especial com cada um de vocês, participando, se envolvendo, mandando perguntas também. E eu quero dar um bom dia pra você, Zequinha, bom dia. Bom dia, com alegria, vamos começando o programa aí já com muita mensagem chegando, ó. Abigail Marques Barreto, lá de Carlópolis, no Norte Velho, tá mandando bom dia, turminha das notícias, bom dia a todos os ouvintes. Aparecido Baquete, da Califórnia, já mandou mensagem, a gente nem começou. A Dinha Araújo já tá mandando aqui, tenhamos uma quarta-feira abençoada pra todos nós. Enfim, estamos começando e já estamos começando com o pessoal ligado na gente, Antônio Carlos. Beleza. Bom dia, meu caro Joé, tudo bem? Tudo bem, com alegria, rapaz. É muito bom dia de entrevista, porque nós aprende muito aqui, nós cresce demais aqui. Cada entrevista que nós temos tido aqui entrevista de qualidade, com conteúdo que todo mundo pode aproveitar muito. Então vamos começar o nosso trabalho. Então vamos lá e sem perder tempo, Zequinha, corta a música e vamos ouvir então, Joé, o seu pensamento do dia para começarmos o nosso programa de hoje com esta reflexão. Pensamento do dia com Joé. Hey, vamos lá então. O pensamento de hoje, o reflexionamento de hoje, Antônio Carlos, é de um tal de Abraham Lincoln, acho que é isso, Abraham Lincoln. É esse nome mesmo, esse nome. Mas o importante aí é a frase que diz assim, que o caráter é como uma árvore e a reputação como a sua sombra. A sombra é o que nós pensamos dela, a árvore é coisa real, é isso aí. Olha, profundo, pode falar de novo? O caráter é como uma árvore e a reputação como a sua sombra. A sombra é o que nós pensamos dela. A árvore é a coisa real. Fantástico, muito bom para começar o nosso dia de hoje, nesta quarta-feira, 11 horas e 7 minutos, 28 de junho de 2023. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos com Conexão Entrevista desta manhã. Não saia daí, fique com a gente. Você está ouvindo Conexão Califórnia. Ô Joé, eu tô precisando comprar umas roupas pro pessoal lá em casa. Tem os nenéns, tem também as crianças, os adolescentes e os adultos. Onde que eu compro? Casa do papai. E roupa de cama, toalha de mesa, toalha de banho, cortina, essas coisas. Casa do papai. Tá, e brinquedo pros meus priminhos? Casa do papai. E brinco, e uma corrente, e um anel pra minha mãe? Casa do papai. Tá, e material escolar e uniformes? Casa do papai. Você não tem outra resposta, não? Mas é claro que eu tenho sim. Na casa do papai você encontra tudo isso, além de um atendimento maravilhoso e uma facilidade pros pagamentos também. Ó, e você tá com dúvida? Usa o Zap. É só ligar, 439-9617-6668, até eu já decorei. Ah, mas eu não gosto de ver pelo celular. Eu gosto de ver ao vivo em cores. Então vai lá pra você conferir. A loja do Professor Luizinho tem mais de 60 anos na cidade, fica na Getúlio Vargas 26, bem no centro de Califórnia. Atenção Califórnia e região.
Hiperfarma Califórnia tem o Sabadão Premiado. Compre qualquer valor na Hiperfarma Califórnia durante a semana e receba um hiper cupom para concorrer ao hiper sorteio de diversos hiper prêmios todos os sábados. Venha ser hiper com a gente. Hiperfarma Califórnia, Rua João Voltarelli 46, na Praça da Igreja Matriz. Disque Hiper Entrega. WhatsApp 988441966. Hiperfarma Califórnia. Ouvi dizer que a Lojas Quero agora é uma loja infinita que tem de tudo pra construir e decorar como eu quero. Então eu quero, bora vamos lá. Eu vou deixar minha casa bonita. Quero, vou fazer minha ideia favorita pra morar. Vem pra Lojas Quero, que agora é uma loja infinita. Bora deixar a casa bonita? Se você está buscando um jeito mais simples, humano e colaborativo de cuidar da sua vida financeira, acabou de encontrar. Somos o Sicredi e aqui temos os produtos e serviços mais adequados para cada momento da sua vida. Pode ser o crédito para fazer aquela viagem dos sonhos, o consórcio para trocar de carro ou casa, ou o investimento ideal para planejar o seu futuro. Nós temos tudo isso, com taxas justas e sem complicação nenhuma, bem do jeito que você precisa. Isso sem contar toda a praticidade dos nossos canais de relacionamento. Com a gente, você pode resolver tudo pelo aplicativo ou Internet Bank. Imagine só, poder pagar as suas contas na mesa de um restaurante, na academia, no shopping, sem interromper nenhum compromisso. Já pensou? Mas claro, se preferir, você também pode ir até a agência ou ligar para o seu gerente a qualquer momento. Afinal, isso é o que a gente mais preza, uma relação próxima e transparente. Então, pronto para crescer com a gente? Venha conversar e abrir sua conta no Sicredi. Atender com excelência. Oferecer produtos que proporcionam qualidade de vida e bem-estar. Criar ofertas exclusivas e tradição em qualidade. São alguns dos pilares que impulsionam o Grupo Panda de supermercados há mais de meio século em Califórnia e região. Com 4 lojas em Califórnia e 1 em Vila Reis, o Grupo Panda é sua melhor opção na hora das compras. Grupo Panda, aqui você tem a melhor experiência de compra, porque estamos fazendo sempre mais por você. Você sabia que algumas doenças sistêmicas estão relacionadas com a condição da saúde bucal? Eu sou a doutora Lauana e eu faço parte aqui da equipe da Maxodonto. Nós da Maxodonto contamos com uma equipe altamente qualificada na recepção, uma ampla sala de espera e 2 consultórios completos para melhor atender. Estamos esperando você. Venha para a Maxodonto, carinho e dedicação em cada sorriso. Há um ano, o Conselho Comunitário de Segurança de Califórnia vem conquistando avanços muito importantes para o seu desenvolvimento e para poder contribuir com uma cidade mais segura aqui no nosso município. Hoje nós temos como aliados a Promotoria Pública da nossa comarca, assim como o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil, e tudo isso visando construir um ambiente de segurança para todos nós. E isto acontece a partir da reunião de pessoas da comunidade que juntos discutem, planejam e criam alternativas para que a gente possa avançar. Nas próximas semanas já teremos habilitados na cidade pelo menos 30 câmeras que estarão interligadas com a Polícia Militar, fazendo com que a cidade tenha o que nós estamos chamando do Projeto Muralha, que é a segurança de todo o seu entorno. Além disso, outros projetos estão em andamento, visando fazer com que Califórnia se torne uma cidade mais segura. E para que isso aconteça, você pode fazer parte. Venha se juntar a nós no Conselho Comunitário de Segurança de Califórnia. Esperamos por você. Conselho Comunitário de Segurança de Califórnia. Segurança, um direito e dever de todos. Você está ouvindo Conexão Califórnia.
Conexão Entrevista. Muito bem, agora com o nosso Conexão Entrevista desta manhã, nós estamos recebendo aqui o promotor de justiça, o promotor público da nossa comarca de Marilândia do Sul, Dr. Carlos Frederico dos Guaranis Escocardi de Azevedo, que já esteve aqui no nosso programa em outros momentos, então podemos dizer que é um parceiro da Rádio Califórnia aí, na divulgação, na fala de conteúdos importantes, e hoje nós poderemos apreciar um pouco mais. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Obrigado, Antônio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu ia até comentar contigo, eu estou quase sócio aqui, né? Porque eu estou sempre por aqui. Isso é um privilégio para nós, porque eu entendo, Dr. Carlos, que para a comunidade isso é essencial. E a rádio existe com um propósito, né? A Rádio Califórnia, por ser uma rádio comunitária, ela existe com o propósito de servir a comunidade. E ter pessoas como o senhor aqui sempre nos trazendo esclarecimentos, isso é muito positivo para a comunidade como um todo, né? E olha só, para a gente começar o nosso bate-papo hoje, eu quero dizer para vocês que vocês podem mandar para nós aqui, através do telefone 999691450, o contato para nós podermos, a sua mensagem para nós podermos perguntar aqui para o promotor e poder também conversar juntos a respeito de temas específicos. Então, você tem uma dúvida? O promotor vai esclarecer. Você quer conversar alguma coisa, fazer alguma pergunta a respeito de algum ponto? Você pode ter certeza que nós traremos a resposta aqui junto com o nosso promotor. O telefone 999691450 é o número para você falar conosco nesta manhã, diretamente aqui no Conexão Califórnia. E agora vamos direto para o nosso bate-papo. Doutor, as pessoas já lhe conhecem, o senhor já esteve aqui outras vezes, mas certamente algumas pessoas estão em casa ainda, não o conheceram, não ouviram as suas entrevistas anteriores, porque o senhor já esteve, eu acho que esta é a 4ª ou 5ª vez que o senhor está aqui. Inclusive o senhor falando sobre a sua área de atuação e tudo mais, mas para que a comunidade possa entender e possa realmente participar desse entendimento aí, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do que é a promotoria pública, o que é o Ministério Público, qual é a sua função enquanto promotor de justiça no Ministério Público. Certo. Primeiro, Antônio, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. E eu digo isso enquanto promotor de justiça porque o Ministério Público passa a estar mais próximo das pessoas. Uhum. Isso é o mais importante. Uhum. E deixar de ser aquela ideia do tipo, o promotor está lá no fórum, e aí se eu for no fórum, se eu for falar com o promotor é porque eu tenho algum problema muito sério ou porque eu estou encrencado. Na verdade, o Ministério Público, o promotor de justiça, tal como os outros servidores públicos, o promotor nada mais é do que um servidor público. O nosso papel é servir ao público. Então, sim, não necessariamente as pessoas vão lá porque tem algum problema, mas porque tem uma demanda que a gente pode ou tenta atender. Uhum. Então, muitas vezes também as pessoas têm a ideia de que a atuação do Ministério Público e do promotor de justiça se resume à área criminal. O promotor de justiça ele vai atuar quando tem inquéritos policiais, vai propor ação penal, vai fazer um júri e tal. Só que a nossa atuação vai muito além disso. Na verdade, eu digo que não é nem minha área de preferência de atuação a área criminal. Porque na área criminal a gente atua depois que o problema já aconteceu. Sim, sim. Mas extrajudicialmente a gente pode atuar para prevenir situações. Uhum. E é aí que a gente consegue fazer mudanças na sociedade. Uhum. Quando a situação já aconteceu, a gente tenta remediar da melhor forma possível, mas a atuação extrajudicial do Ministério Público. E aí, quando eu falo atuação extrajudicial, eu não estou falando de processos que o Ministério Público tem, mas de procedimentos extrajudiciais, ou seja, que não foram levados ao judiciário e que muitas vezes, aliás, na maior parte das vezes, a gente consegue resolver os problemas sem que precise de atuação judicial. Isso a gente resolve com recomendações administrativas, com inspeções, com fiscalização. Eu costumo visitar unidades de saúde para ver se tem algum problema estrutural, algum problema na prestação dos serviços, conversar com as pessoas, estar próximo da população para identificar essas demandas, que são demandas de atuação do Ministério Público, para então
chegar para as autoridades e verificar a possibilidade de resolver essas situações da maneira mais rápida e fácil possível. Então, Sim. o Ministério Público atua na proteção ao patrimônio público, que são os bens da coletividade, Sim. proteção dos idosos, do meio ambiente, do consumidor, da infância, da saúde. Então, é uma série de atuações que vai muito além, especificamente, da área criminal. E é nessas outras atuações em que a gente consegue os melhores resultados. Sim. Mas, para isso, a gente precisa estar próximo da população para poder Sim. ouvir as demandas. Porque se eu ficar preso lá no fórum, eu não chego a informação de que tem algum problema. Então, a gente vai atrás dos problemas. Né? E o interessante, e eu posso dizer isso aí até por acompanhar o seu trabalho no dia a dia, o senhor realmente tem caminhado pela comarca, o senhor tem estado aí em muitos órgãos públicos, o senhor tem realmente feito o seu trabalho que vai além da sua cadeira no seu gabinete, né? Então, eu vejo que o senhor não é um promotor de gabinete, mas está ali acompanhando, e nós, enquanto Califórnia aqui, a gente tem experimentado muito desse acompanhamento a partir do seu interesse e da sua preocupação em auxiliar-nos, né? E é interessante porque, até quando o Dr. Gabriel esteve aqui, Dr. Gabriel também, como juiz, usou a mesma expressão que o senhor. O nosso interesse é que as coisas sejam resolvidas e não que vá para o judiciário e depois que percorra aí longos anos de processo para que se traga um resultado, às vezes, que pode ser solucionado a partir do diálogo e a partir da consciência das pessoas, né? Claro, a ideia é resolver problemas. E durante muito tempo, Antônio, o nosso sistema judiciário, a nossa legislação não contribuía para isso, porque não nos dava instrumentos para resolver esses problemas de maneira mais fácil. Hoje em dia a gente tem, inclusive na área criminal, a possibilidade de autocomposição. Por exemplo, o acordo de não persecução penal. Se eu não fizesse esse acordo de não persecução penal, isso viraria um processo criminal. Sim. E depois uma sanção penal. Sim. Só que benefício traria a punição de uma determinada pessoa para a coletividade, para a vítima, não teria benefício nenhum. Porque em determinadas situações, a gente sabe que, por mais que a pessoa seja condenada, ela não fica presa. E aí, ela não vai ter a reprimenda que a gente imagina que deveria ter, e a sociedade não vai ter benefício nenhum. Hoje, o nosso sistema legislativo permite que a gente faça acordos não só na área penal, como na área civil. E com isso a gente consegue resolver problemas de maneira muito mais fácil sem ir ao judiciário. Ah, mas não vai ter aquela sanção, aquela coisa? Sim, de fato não haverá, mas o problema será resolvido de maneira mais eficiente, fazendo com que o infrator pague por aquilo que fez. Porque eu vou te dar um exemplo. Imagine que alguém praticou um furto. Vamos começar o processo judicial, o indivíduo vai ser condenado a 2 anos. 2 anos ele não vai ficar preso, certo? Nesse caso, a pena dele vai ser substituída, e aí o resultado prático disso vai ser praticamente nenhum. A vítima vai continuar sem o bem, e a sociedade vai continuar insegura. Mas em determinadas situações, no próprio furto, a gente pode celebrar um acordo de não persecução penal, e aí eu vou impor a ele, para que ele não seja processado por esse crime, a obrigação de restituir a vítima. Então a vítima vai ser atendida. Sim. E pagar uma multa, que pode ser destinada, por exemplo, e como nós já temos feito, para o Conselho de Segurança. Então, a partir daquela conduta, o indivíduo vai evitar uma ação, isso aí para situações em que não há violência, não há situação de violência doméstica, etc. e tal. Ele vai evitar uma sanção para ele, mas ele vai restituir a vítima e pagar uma indenização, retornando aquele status anterior da prática da conduta. Então, isso, tanto na área civil quanto na área criminal, esses métodos autocompositivos permitem que a gente evite ações judiciais e resolva o problema mais fácil. Porque o foco tem que ser, e me parece que seja o mais adequado, olhar para a vítima. Ao invés de olhar só para o infrator e ter um direito penal. Ah, não, vamos só punir. Tá, mas e a vítima? A gente esquece a vítima? Sim. Então, é voltar os olhos para a vítima e ter em mente a eficiência. Vamos resolver os problemas. E isso ajuda muito. E esses acordos de não persecução penal, que nada mais são do que realmente o indivíduo se propor a essa restituição ou a esta
esta multa que ele paga também, de certa forma, soluciona os dois lados, né? Resolve-se os dois problemas e, ao mesmo tempo, beneficia, né? Sem Traz dúvida. benefícios bem interessantes. E as pessoas sentem mais quando dói no bolso, né? Principalmente, né? E eu costumo dizer aqui, as pessoas, não vou, obviamente, dizer todos, né? Mas muitos não usam cinto de segurança porque sabem que podem ser multados. Não excedem velocidade porque sabem que podem ser multados. Não ultrapassam em faixa contínua numa rodovia porque sabem que são multados. E não porque isto é necessário para a sua segurança e em seu próprio benefício, né? Infelizmente. E nesses acordos aí, o que mais nos surpreende olhando para a comarca de Marilândia do Sul é que esses acordos são financeiros e são benéficos tanto para a vítima como também, como o senhor disse aí, destinados ao benefício da própria comunidade, né? No caso, hoje, a aplicação de penas, aquelas penas de cumprimento de trabalho, de doação de cestas básicas, essas coisas, ficaram em segundo plano? Na verdade, acaba acontecendo isso em algumas situações. Sim. Pós-condenação e quando a pena é substituída. Mas, num primeiro momento, seja em acordo de não persecução penal, seja na esfera do juizado, quando eu faço transação penal ou suspensão condicional do processo, eu não costumo mais colocar como condição prestação de serviço. Porque o indivíduo vai fazer de maneira mal feita, vai fazer de má vontade, e a própria pessoa que recebe o serviço, ela só quer se livrar daquele indivíduo que não gostaria de estar ali. Então, isso acaba não sendo eficiente. Para nenhum lado. Para nenhum lado. Então, de maneira excepcional, quando a pessoa não tem a condição de pagar absolutamente nada, a gente até faz. Mas desde que eu cheguei na comarca, eu evito ao máximo fazer isso. Porque é muito mais eficiente ele pagar alguma coisa, porque senão ele vai dizer, não tenho tempo, não tem isso, não tem aquilo, uma vontade para fazer alguma coisa, então pague. Que assim a gente consegue, olha o tanto de benefício que a gente conseguiu para a comunidade a partir de cumprimento de prestações pecuniárias por métodos autocompositivos do acordo de não persecução penal. Sim. Né? E eu quero dizer à comunidade, talvez a comunidade ainda muitos não saibam, mas o Conselho Comunitário de Segurança de Califórnia hoje, ele tem um caixa significativo que é oriundo dos acordos de não persecução penal que o Ministério Público acaba encaminhando diretamente para o desenvolvimento do trabalho da segurança, né? Tanto que nós vamos falar daqui a pouco mais a respeito disso, vocês vão entender se não entendem. Zequinha, só para confirmar, tem gente na linha? Tem sim, olha só. Quero mandar um bom dia pro pessoal da Casa do Papai, nossos apoiadores que já estão aí ligados com a gente. Quero mandar também um abraço para a Abigail. A Abigail falou que estava sem som, mas deve ter sido um problema de internet, que para nós está funcionando aqui. A nossa vereadora Geisa Santiago, que está acompanhando a gente, mandando bom dia para todos. O Geovaldo Paulino, lá de Curitiba, dizendo bom dia, gente boa do Nortão, e a todos que estão ligados no Conexão Califórnia. O Bruno Morandim também mandando abraços ao Dr. Fred aí. São esses os que estão conectados nesse momento. Obrigado. Então aí, doutor, está chegando abraço aí do Bruno Morandim. Fique à vontade para retribuir o abraço também. Grande advogado e logo o juiz ou promotor. Ele foi estagiário, na verdade, quando eu passei por Realeza, um excelente advogado, era um excelente estagiário. Que maravilha, isso é muito bom, isso é ótimo. Continuando o nosso bate-papo aqui, doutor, vamos falar um pouquinho a respeito do próprio MP da nossa comarca. O doutor Gabriel esteve aqui, nós fizemos a mesma pergunta para ele a respeito da demanda, né? No caso, na área dele, no fórum, em relação à comarca. Ele até falou que conseguiu, nesses últimos anos, aí, reduzir consideravelmente, né? Infelizmente, por causa da pandemia, não foi mais positivo ainda. Mas como o senhor atua ali na promotoria pública, diga-nos aí como é que está a demanda da promotoria pública e quais são os desafios da nossa comarca que o senhor percebe que são aí os desafios no âmbito do Ministério Público. Bom, na verdade, a ordem do Ministério Público em relação aos procedimentos é inversa do Judiciário. Porque o Judiciário é quando o problema está posto e ele tende a tentar resolver de maneira mais eficiente e mais rápida possível. No meu caso, enquanto promotor de justiça, na minha atuação extrajudicial, se eu não tenho trabalho, eu tenho um problema. Porque os problemas estão aí. Se esses problemas que estão aí não estão chegando para mim, então eu tenho que ir atrás.
Então, quanto menos coisa eu tenho, acaba sendo pior, porque significa dizer que ou eu não estou indo atrás das situações para resolvê-las, Sim. ou as pessoas não estão trazendo. Mas não quer dizer que os problemas não existam. Sim. Então, não dá para eu pensar, não, eu quero ter cada vez menos coisa, porque isso significa que cada vez eu quero trabalhar menos. Mas, na verdade, eu vou atrás das situações se as pessoas não me trazem. Sim. Então, os desafios que nós temos na comarca, e aí eu já... acho que nós já conversamos em uma outra oportunidade a respeito disso. Sim. Eu gostaria de, quando eu deixar a comarca, deixar um legado, deixar alguma coisa concluída. E existem situações que a gente precisa ainda estar engatinhando. Por exemplo, os 4 consegues da comarca. Nós temos hoje funcionando Califórnia, que vai de vento em popa, graças ao seu trabalho enquanto presidente do Conseg. Rio Bom, que agora está começando, e vamos tentar implementar em Marilândia do Sul e também em Mauá da Serra. Esse seria um legado que eu gostaria de deixar. Mas, além disso, uma outra situação que a gente precisa trabalhar, e eu venho insistindo isso com as pessoas, de cada pessoa, ao invés de olhar só para frente, de olhar só para si, olhar um pouco para o lado. Olhar para o seu semelhante, olhar e verificar o nosso papel na sociedade e denunciar mais. Ainda que tenha que buscar informações ou tenha que colocar o seu nome, mas as pessoas precisam se manifestar para que os problemas possam ser resolvidos. Então, nós temos situações, por exemplo, locais em que nós temos tráfico de drogas, locais em que nós temos fornecimento de bebida alcoólica para adolescentes, e as pessoas não querem denunciar essa situação, porque, não é comigo, não é com a minha família, então não é problema meu. Então, um dos desafios que nós temos, além dessa questão do Conseg, é conscientizar as pessoas para que elas cada vez mais participem da vida em sociedade. Talvez esse seja o nosso maior desafio. Fazer com que as pessoas se engajem na sociedade, participem da vida em sociedade. Isso aí seria fundamental. E eu venho insistindo com isso e vou insistir sempre com isso para que essas coisas... Um dia seria muito mais fácil, Antônio, da gente resolver as situações. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas têm aquela mentalidade do tipo, se é o problema meu, eu preciso de ajuda, mas se é o problema do outro, é ele que busca ajuda, né? Eu vejo e noto isso desde que cheguei aqui à região, é essa dificuldade que as pessoas têm em tomar posição, né? Porque, não vou mexer com isso, não. Eu não vou fazer isso, não. Eu não posso. Entende? E com isso, nós acabamos encontrando aí, doutor, uma dificuldade enorme em desenvolver não só o seu trabalho enquanto promotor público, mas o trabalho da Polícia Civil, o trabalho da Polícia Militar, né? É interessante porque eu já mencionei, volto a mencionar isso aqui muitas vezes. Eu me lembro de uma ocasião em que aconteceu uma situação, né, assim, interessante. Eu recebi um telefonema na rádio, alguém dizendo, olha, na verdade acho que era uma mensagem por voz, não me lembro, tem um carro, tal jeito, circulando pela cidade, está batendo de porta em porta, e estão dizendo que estão oferecendo curso de ensino médio para adolescente, mas muito esquisito, muito estranho, né? E precisa avisar o povo. E aí, o que eu fiz? Pensando mais na frente, eu imediatamente mandei uma mensagem, eu estava no ar para o sargento, comandante do destacamento, sargento Fraga, e ele disse, interessante, mas a polícia é a rádio ou é a polícia? Porque muitas vezes o indivíduo liga para a rádio, mas não entra em contato com a polícia, não faz a denúncia, por quê? Não quer se envolver, mas esquece que esse seu não envolvimento vai trazer consequências depois. Não é verdade? Inclusive na questão da segurança. As pessoas não querem fazer denúncias, mas uma hora a bomba vai cair também no colo deles. E vão ter problemas da mesma maneira. Então, eu creio que esse problema que o senhor citou, que é o maior desafio, é uma questão até de cultura. Eu acho que nós temos que desenvolver uma cultura, não é para muitas pessoas pensar a cultura do dedo duro, de ficar denunciando todo mundo. Não, é a questão realmente de que existem coisas que, se não forem denunciadas, jamais vão chegar para o senhor. Por exemplo, as pessoas dizem, mas tem um determinado ponto ali que tem drogas, né? E a polícia precisa tomar uma providência, o juiz precisa mandar um mandato de busca e apreensão, etc. Mas daí vai se perceber, não existe uma denúncia do local, não existe nenhum boletim de ocorrência registrado, como é que a polícia vai atuar?
É exatamente né? isso. Então, realmente, ao mesmo tempo que é um desafio interessante, é algo entristecedor, porque se nós queremos, enquanto comunidade, enquanto população, ter benefícios, nós temos que lutar por eles. Exatamente isso. Né? Lutar por eles. E uma das situações está aí. Inclusive, nós temos aqui disponível já, e nós vamos começar a colocar esses telefones aí no ar, tá? Eu vou colocar um deles já, que são os telefones de denúncia do Ministério Público, que está aparecendo aí na tela, e depois nós vamos falar ele também para quem está no rádio, mas que são essenciais para que haja realmente uma postura da população. Não está correto? Faça a denúncia. Daqui a pouco o senhor vai falar quais são os caminhos melhores para isso, né? Como é que se deve fazer, que tipo de denúncia deve chegar para o senhor enquanto promotor público. Alexandra Mariano está passando aqui para parabenizar o Dr. Carlos Frederico Scoccardi pelo belíssimo trabalho em Marilândia e para a Conexão Califórnia, que leva todo esse conhecimento à população. Realmente, posso dizer para você, Alexandra, e isso eu faço referência todos os dias aí com os nossos entes da segurança com quem eu convivo, e outro dia conversando com o sargento de Marilândia, eu disse, nós temos que aproveitar enquanto nós temos esse promotor aqui. Nós temos que aproveitar enquanto nós temos, porque isto é um presente para a comarca, porque não é todo o promotor público que tem a postura do senhor e que nos dá a possibilidade de acesso ao senhor, aquilo que o senhor disse, né? Mas eu não vou procurar o promotor, não vou lá na promotoria, porque isso e aquilo. E vou dizer que desde a primeira vez em que eu estive lá, quando eu ainda o desconhecia, eu fui muito bem tratado. Então, quer dizer, nós, enquanto comunidade, temos que aproveitar, assim como o juiz. Sem dúvida. Assim como o juiz que esteve aqui e da mesma forma com o senhor, com toda humildade, com toda a disposição de fazer, tá aí. O grande problema é que às vezes nós questionamos sem realmente pensar que precisamos também fazer a nossa parte, né? Então, eu tenho dito, cada lugar que eu passo por aí, por exemplo, pessoal... estive em Curitiba na semana passada, né, com a Secretaria de Segurança Pública, e eu disse, eu tenho o privilégio de ter o promotor público andando comigo, ao meu lado, no que diz respeito a CONSEG. O que é isso? É um benefício extraordinário, porque quando a gente senta para debater assuntos, nós temos alguém ali que entende da situação para nos auxiliar, para dirigir-nos, para dizer qual é o melhor caminho, né? Não é muito mais prático isso do que fazer tudo atropelado e depois ter que o senhor nos notificar por coisas erradas? É bom a gente sempre atuar em parceria, mas é importante também ficar claro que eu faço o meu trabalho enquanto servidor público. E aí é importante as pessoas terem isso em mente, porque servidor público a gente fala corriqueiramente, mas às vezes não pensa no real sentido do que é um servidor público. Servidor público é aquela pessoa que serve ao público. Então, isso nada mais é do que o meu trabalho, a minha obrigação e que eu faço com muito prazer. Que bom, né? Quem dera, vou dizer isso para o senhor, como já lhe disse outras vezes, tanto em off como diante das pessoas, quem dera todos pensassem como o senhor. Infelizmente, não acontece isso, né? Recentemente, doutor Carlos, o senhor baixou aí uma recomendação administrativa aos municípios da comarca, direcionando essa recomendação às prefeituras municipais e, consequentemente, aos órgãos dessas prefeituras, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, escolas municipais, escolas estaduais, e a sua recomendação tratava da exploração sexual infantil, da violência contra as crianças e adolescentes, inclusive... O senhor orientava nessas recomendações que nós recebemos aqui da parte da sua equipe de trabalho para que nós também tivéssemos essa informação. O senhor orientava que isso deveria ser afixado, deveria ser colocado em determinados lugares para que as pessoas tivessem acesso, né, a isso. Fale-nos um pouco sobre essas recomendações, sobre o trabalho nesta área em específico. Antônio, no mês passado, eu fui a todas as escolas estaduais dos 4 municípios da comarca, junto com o pessoal da ouvidoria do Núcleo Regional de Educação, para a gente falar sobre determinados assuntos com os estudantes. E aí, depois de passar por Mauá da Serra, eu acabei recebendo a informação de que haveria uma situação de assédio de professor em relação a uma aluna adolescente, e isso me despertou a atenção, porque essa denúncia só veio
porque eu fui na escola para falar. Se eu não tivesse ido, a denúncia não teria chegado, eu não saberia. E isso a gente verificou. Esse caso concreto, a gente angariou provas, determinou a instauração de inquérito policial, está apurando essa situação para que depois a gente possa chegar a uma ação penal, uma eventual sanção penal. Mas o que me chamou a atenção é que foi 1, 2 denúncias, mas é uma situação corriqueira. Então a recomendação foi no sentido, e inclusive havia um anexo da recomendação com os contatos da promotoria, do Ministério Público, e que fosse esse anexo com esses contatos fixado em todas as salas de aula de todas as escolas do município. De todos os municípios da comarca, os 4 municípios. Inclusive está aparecendo na nossa tela aqui, ó. O documento do Ministério Público está aparecendo aqui, ó, que é justamente o que tinha que ficar afixado, até com QR Code. Isso, a gente para os adolescentes, aquilo é muito mais fácil, com né? QR Code, com o número do WhatsApp, porque ele escanear o QR Code vai direto com o número WhatsApp da promotoria, para que fosse feitas as denúncias, porque às vezes, para os adolescentes, quando acontece uma situação dessa, eles podem pensar, tá, mas para quem que eu vou denunciar? Como que eu vou denunciar? Então, esse informe com os contatos do Ministério Público foi determinado que fossem fixados em todas as salas de aulas de todas as escolas da comarca dos 4 municípios, para que aí a informação possa chegar. Então, a ideia é para que as pessoas denunciem esse tipo de situação, para que a gente possa adotar as providências, porque a criança e o adolescente, Antônio, eles são muito vulneráveis. Com toda certeza. E a impressão, e nós já passamos por isso, é que o adolescente, ele sabe de tudo, ele conhece tudo, não é suscetível a nada, mas que, na verdade, isso acaba criando uma falsa percepção de confiança. E ele acaba sendo vulnerável à situação de assédio, também à situação de ingerir bebida alcoólica. E essa ingestão de bebida alcoólica vem a se tornar um problema também na vida adulta. Para você ter uma ideia, na semana passada, nós tivemos, acredito que na quarta-feira, 7 audiências criminais. Das 7, 6 envolvendo violência doméstica. Aplicação da Lei Maria da Penha. Dessas 6, 5 os agressores estavam sob efeito de álcool. Então, a ingestão de álcool começa enquanto é adolescente. Os locais que fornecem bebida alcoólica não fazem a fiscalização indevida. Inclusive, eu estava vendo com o Dr. Gabriel medidas para a gente adotar para reprimir esse fornecimento livre de bebida alcoólica para adolescente. E esse adolescente ele já se desenvolve ingerindo álcool rotineiramente. E na vida adulta continua ingerindo álcool. Sim. E a pessoa, quando ingere álcool, faz esse tipo de situação de violência, vai dirigir embriagado, causa um acidente. Então, a gente precisa proteger essas crianças, esses adolescentes, ainda nessa fase e orientá-los. E o que é melhor dessa situação? Ir aos locais onde eles estão. Porque eles não vão até nós, então a gente vai até eles, a gente vai nas escolas, que é onde eles se reúnem, em sua maioria. E aí, informar essas situações, dizer que se há uma situação de assédio, não está tudo bem. Não é uma cantada, não é uma... Porque a pessoa não é adulto. E não pode haver esse tipo de assédio a um adolescente, a uma criança, muitas vezes. Então, é preciso colocar para essas pessoas que esse tipo de situação não está ok, não é tudo bem. E que eles precisam denunciar. Então, a gente disponibiliza a possibilidade de canais de denúncia, ainda que a pessoa não queira se identificar, mas que forneça informações para que a gente possa apurar e assim a gente garantir que essas pessoas que praticam esses atos parem. E que essa situação de assédio, de fornecimento de bebida alcoólica para adolescente, porque muitas vezes o adolescente, enquanto vulnerável, chega ao rapaz, dá uma bebida para a menina, aí no dia seguinte ela não sabe o que fez. Então a gente tem uma situação de fornecimento de bebida alcoólica, um possível abuso sexual. E cabe também aos pais cuidar das suas crianças e dos seus adolescentes. Verificar telefone celular. Não existe privacidade para criança e adolescente de telefone celular. Que programa que ela está usando? Com que ela está conversando? Porque às vezes a gente vê uma adolescente de 13 anos conversando com um rapaz de 30, 32. Mas pera, tem alguma coisa errada, mas os pais, às vezes, acabam se omitindo. Então, o alerta fica
para que sejam feitas denúncias, para que a gente possa atuar, mas principalmente a responsabilização dos pais para que fiscalizem o que os seus filhos estão fazendo. É interessante nessa questão porque eu vejo que muitas dessas crianças, talvez, nós temos acompanhado isso aí ao longo das diversas notícias que trazemos, são abusadas e não tem um caminho de denúncia. Exatamente. Né? E às vezes tem medo de abrir para a família e a partir do momento que ela sabe que tem um caminho para fazer isso, quem sabe realmente isso facilite. Né? E está aparecendo aqui na tarde, para você que está ouvindo pela rádio, 2 telefones de denúncia. 3428-1229, 3428-1229, ou o celular 98874-1179. 98874-1179. São os 2 números para você falar com o Ministério Público aqui da nossa comarca e fazer essas denúncias, né? E, doutor, dentro dessa questão ainda da criança e do adolescente, houve essa recomendação para que fosse afixado esses documentos. A promotoria, o MP, chegou a confirmar se realmente esse pequeno cartaz está fixado nas escolas? Como é que está a situação? Em alguns lugares eu tive a oportunidade de ir e, de fato, foi fixado. Uhum. Eu não consegui ainda passar em todos os locais, Sim. mas espero que isso seja feito, porque se não for feito, a gente vai ter que adotar outro tipo de medida. Uhum. Porque é essencial que essas crianças e adolescentes tenham a possibilidade desse contato direto. Uhum. Sem que fique um professor querendo intermediar e, às vezes, passar um pano ou dizer não faça isso não vai mais acontecer. Não, denuncie. Tá lá. QR Code, manda mensagem pelo WhatsApp, a gente já vai apurar e resolver essa situação. E a questão é muito clara, né? Não tem que remediar. Não. Uma situação como essa não se remedia. Não. Né? De maneira alguma. Ainda que seja o seu colega de trabalho, ainda que seja alguém próximo a você, mas não se justifica. Não, isso né? não tem explicação, justifica. não dá para botar panos quentes, não dá para vamos resolver por aqui mesmo, não precisa, precisa denunciar, isso é fundamental. Zequinha, tem gente na linha? Tem sim, ó. Quero mandar abraço aqui para o Aparecido Cidinho, que está acompanhando a gente direto da Califórnia, a Margarida Coate também, o Evair Silva, nosso parceiro de todo dia, que está acompanhando aqui. Beleza. Você pode acertar a hora para nós, que o pessoal tá sem o horário hoje. Conexão Califórnia e a hora certa. Já passou ligeiro o tempo, são 11h47. Conexão Califórnia e a hora certa. Então nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais desse bate-papo maravilhoso. Aproveita para avisar as pessoas que não estão acompanhando, para estar acompanhando com a gente. Temos mais assuntos importantes a falar com o Dr. Carlos. É rapidinho, não saia daí. Você está ouvindo Conexão Califórnia. Atender com excelência. Oferecer produtos que proporcionam qualidade de vida e bem-estar. Criar ofertas exclusivas e tradição em qualidade. São alguns dos pilares que impulsionam o Grupo Panda de supermercados há mais de meio século em Califórnia e região. Com 4 lojas em Califórnia e 1 em Vila Reis, o Grupo Panda é sua melhor opção na hora das compras. Grupo Panda, aqui você tem a melhor experiência de compra, porque estamos fazendo sempre mais por você. Você sabia que algumas doenças sistêmicas estão relacionadas com a condição da saúde bucal? Eu sou a doutora Lauana e eu faço parte aqui da equipe da Maxodonto. Nós da Maxodonto contamos com uma equipe altamente qualificada na recepção, uma ampla sala de espera e 2 consultórios completos para melhor atender. Estamos esperando você. Venha para a Maxodonto, carinho e dedicação em cada sorriso. Atenção Califórnia e região! Hiperfarma Califórnia tem o Sabadão Premiado. Compre qualquer valor na Hiperfarma Califórnia durante a semana e receba um hiper cupom para concorrer ao hiper sorteio de diversos hiper prêmios todos os sábados. Venha ser hiper com a gente. Hiperfarma Califórnia, Rua João Voltarelli 46, na Praça da Igreja Matriz. Disque Hiper Entrega, Whats 988441966. Hiperfarma Califórnia.
Se você está buscando um jeito mais simples, humano e colaborativo de cuidar da sua vida financeira, acabou de encontrar. Somos o Sicredi e aqui temos os produtos e serviços mais adequados para cada momento da sua vida. Pode ser o crédito para fazer aquela viagem dos sonhos, o consórcio para trocar de carro ou casa, ou o investimento ideal para planejar o seu futuro. Nós temos tudo isso, com taxas justas e sem complicação nenhuma, bem do jeito que você precisa. Isso sem contar toda a praticidade dos nossos canais de relacionamento. Com a gente, você pode resolver tudo pelo aplicativo ou Internet Bank. Imagine só, poder pagar as suas contas na mesa de um restaurante, na academia, no shopping, sem interromper nenhum compromisso. Já pensou? Mas claro, se preferir, você também pode ir até a agência ou ligar para o seu gerente a qualquer momento. Afinal, isso é o que a gente mais preza, uma relação próxima e transparente. Então, pronto para crescer com a gente? Venha conversar e abrir sua conta no Sicredi. Ouvi dizer que a Lojas Quero agora é uma loja infinita que tem de tudo pra construir e decorar como eu quero. Então eu quero, bora vamos lá. Eu vou deixar minha casa bonita. Quero, vou fazer minha ideia favorita pra morar. Vem pra Lojas Quero, que agora é uma loja infinita. Bora deixar a casa bonita? Ô, Joé, eu tô precisando comprar umas roupas pro pessoal lá em casa. Tem os nenéns, tem também as crianças, os adolescentes e os adultos. Onde que eu compro? Casa do papai. E roupa de cama, toalha de mesa, toalha de banho, cortina, essas coisas. Casa do papai. Tá, e brinquedo pros meus priminhos? Casa do papai. E brinco, e uma corrente, e um anel pra minha mãe? Casa do papai. Tá, e material escolar e uniformes? Casa do papai. Você não tem outra resposta, não? Mas é claro que eu tenho sim. Na Casa do Papai você encontra tudo isso, além de um atendimento maravilhoso e uma facilidade para os pagamentos também. Ó, e você tá com dúvida? Usa o Zap. É só ligar. 439-9617-6668, até eu já decorei. Ah, mas eu não gosto de ver pelo celular. Eu gosto de ver ao vivo em cores. Então vai lá pra você conferir. A loja do professor Luizinho tem mais de 60 anos na cidade, fica na Getúlio Vargas 26, bem no centro de Califórnia. Você está ouvindo Conexão Califórnia. Muito bem, nós estamos de volta com o Conexão Califórnia desta quarta-feira, hoje, dia 28 de junho, recebendo aqui o promotor público da nossa comarca, Dr. Carlos Frederico, que gentilmente tem nos atendido continuamente, estando aqui e falando sobre assuntos tão importantes. Então, Zequinha, chama aí o Conexão Entrevista para nós continuarmos o nosso bate-papo. Conexão Entrevista. Para você que ligou o seu rádio agora, para você que começou a acompanhar a partir desse momento, nós estamos hoje aqui no Conexão Califórnia, recebendo o Dr. Carlos Frederico dos Guaranis Escocardi de Azevedo, que é o promotor público da comarca de Marilândia do Sul, a comarca a qual pertence Califórnia também, e que tem feito um brilhante trabalho aqui na nossa região. E tem sido muito bom ter Dr. Carlos atuando aqui. E, doutor, uma vez que o Ministério Público tem como responsabilidade a manutenção da ordem jurídica e também a fiscalização do poder público em várias esferas, tá? Como é que tem sido o seu trabalho, o trabalho da sua equipe em relação aos gestores públicos da nossa comarca? E aí, quando eu falo gestor público, não estou falando especificamente do prefeito, mas todos os gestores públicos que competem realmente esse acompanhamento. Bom, Antônio, isso nos remete àquela ideia que a gente estava conversando no último bloco, de nós, enquanto servidores públicos, percebermos que o nosso papel é servir ao público e não nos servir do público. Esse é o ponto fundamental. Porque o que acaba acontecendo muitas vezes é o servidor público, por ter acesso a bens públicos, por ter acesso a recursos públicos,
acabar tendo a impressão de que aquele recurso, que aquele bem não é de ninguém e que ele pode usar da forma como melhor lhe aprouver. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho à minha disposição numa determinada Secretaria de Educação, por exemplo, um determinado veículo para uso em serviço, esse veículo ele tem que ser usado exclusivamente para uso em serviço. Mas vai dando meio-dia, vou ali almoçar rapidinho. Pega o carro, vai em casa, almoça, volta. Peraí, tem uma coisa errada. Porque é um bem público, é um recurso público que está sendo usado para fins particulares. Sim. Ou então chega no outro dia, eu tenho que buscar o meu filho na escola. Opa, o carro está aqui na frente. Da secretaria. Vou pegar o carro da secretaria e vou lá pegar meu filho na escola. Sim. Ou então, eu preciso resolver um negócio em Apucarana. Puxa, o carro está aqui na frente. Então eu vou pegar o veículo público e vou lá em Apucarana para resolver. Então perceba que as pessoas acabam fazendo isso meio que passa a virar normal. Usar bens públicos para fins particulares. Mas por quê? Não, porque está ali. Interessante que, não sei se foi nessa semana ou na semana passada, agora eu não consigo me lembrar, nós trouxemos uma notícia que acabou se tornando aí ampla em todo o estado, que foi o uso em Curitiba de um veículo público que o indivíduo foi à academia. É isso. Foi à academia com o carro eu não me lembro se era da prefeitura, acho que era da Câmara, porque ele era assessor de um vereador. E, detalhe, o indivíduo estava em férias. Pois é, acontece. Ele estava em férias, quer dizer, seria cômico não fosse trágico, né? Porque tem que dar risada de um negócio desse, né? Tem que dar risada porque o indivíduo chegar a esse ponto. Mas na questão do uso dos bens públicos, né? O senhor citou o veículo, mas existem muitas outras coisas que são feitas a partir disso. E muitas vezes o colega que trabalha ao lado, né? Fica até indignado com a situação, mas não faz nada. Então, aí a gente volta também para o que nós falamos no bloco anterior. Sim. É preciso que seja feita denúncia, porque eu até consigo fazer alguma coisa, consigo adotar medidas, mas isso não é tão simples se a informação não chega a mim. Sim. E aí eu preciso da boa vontade das pessoas de denunciarem. Ou, por exemplo, como uma situação lá em Mauá da Serra, em que o prefeito Hermes implementou um sistema em que o servidor público que vai utilizar o veículo, ele precisa passar um cartão para que seja identificado e há o rastreamento para onde esse servidor está indo com o veículo. Que fantástico isso. Isso. Então, isso é extraordinário. É louvável a atuação do prefeito Hermes lá de Mauá da Serra, e o município de Mauá da Serra está de parabéns nesse sentido. Isso gera uma redução de custo, uma economia gigantesca. Até se o prefeito vier aqui em alguma outra oportunidade, você pode perguntar para ele, que gera uma economia gigantesca, porque coíbe esse tipo de atuação. Agora, a gente está insistindo para que Marilândia do Sul também implemente isso, e também Califórnia, porque isso é essencial para quebrarmos essa cultura do tipo, eu trabalho com um veículo da secretaria, e aí eu vou usar, não, só vou ali rapidinho e volto. Não é por aí. Teve uma situação, Antônio, numa outra comarca, a pessoa era motorista de ônibus escolar. E ele ia em casa almoçar com o ônibus escolar. Tá de brincadeira. Não, é sério. E achava que estava tudo bem. E aí, quando eu chamei para ser ouvido na promotoria, sabe o que ele falou? Todo mundo faz isso. Então, parece que virou cultural esse tipo de apropriação. E, ao mesmo tempo que isso caracteriza improbidade administrativa, também pode caracterizar um crime. Porque está se apropriando de recursos públicos de maneira indevida. E isso pode gerar até um processo... Sem dúvida nenhuma. Né, sobre o funcionário e até a perda do cargo, dependendo da situação, gerar, né? Dúvida. E aí o senhor me falou que ele disse que todo mundo sabia, eu me lembrei das 3 frases que a gente sempre precisa estar atento, né? Todo mundo faz, só mais essa vez ninguém está vendo. Exatamente isso. E eu creio que o que falta realmente, e voltamos ao ponto que o senhor falou lá no início, é um posicionamento de denúncia. Está aparecendo na tela aqui, para quem não está acompanhando através de Facebook e YouTube, o e-mail de denúncias do Ministério Público. É marilandiadosul.prom,
PROM, de abreviatura de promotoria ali, @MPR, Ministério Público Paraná, .mp.pr. Está aparecendo na tela e você pode anotar esse e-mail. Doutor, em relação às denúncias, né? O indivíduo, às vezes a grande questão é, mas daí eu vou denunciar, depois vai sobrar para mim, né? Então, o que acontece é o seguinte, a denúncia, Antônio, ela pode ser anônima, não tem problema, a pessoa não precisa se identificar, mas precisa me dar o mínimo de informação para que eu possa fazer alguma coisa. Tem que ter embasamento. Do tipo, eu vi João da Silva com o carro da Secretaria de Educação lá em Apucarana. Tá. E aí a pessoa não quer se identificar. Como é que eu vou conseguir alguma informação? Eu não tenho como. Agora, se a pessoa não quer se identificar, mas tirou a foto do João da Silva com o carro da Secretaria em Apucarana, aí eu consigo, porque ele me deu elementos. Então, assim, o que eu recomendo às pessoas, hoje em dia todo mundo tem celular. Todo mundo tá no celular o tempo inteiro. Então, ao invés de ficar, vou ver um videozinho no Instagram, essas coisas, viu uma situação irregular, tira foto, filma. Não precisa se identificar, mas faça a denúncia com algum subsídio para que a gente possa atuar. Porque denúncia pura e simples, o fulano tá usando o carro de maneira irregular. Tá, mas eu não tenho comprovação nenhuma, eu não tenho como verificar o que ele já fez. Eu posso evitar que ele faça novamente, mas eu não tenho como sancioná-lo em razão de uma conduta irregular que ele já praticou. Então, tá com o celular na mão? Filma, tira foto. Tá passeando sábado à noite em Apucarana, tem um carro da secretaria lá, tira foto, filma. Então, traga elementos. Sim, para o veículo estar fora do horário de trabalho, né? Em alguns lugares é óbvio que nós vamos ter as exceções, nós vamos ter, mas isso tudo vai ser levantado, vai ser avaliado, investigado. Agora a comunidade necessita tomar essa posição. Zequinha, tem gente na linha? Tem sim, ó. A Creuza tá mandando bom dia, meninos, estou na escuta. E o Ronaldo 5, secretário aí do Conseg Califórnia, diz: bom dia, Antônio Carlos, doutor Carlos. O trabalho do Ministério Público em nossa comarca vem se destacando e trazendo benefícios para a sociedade. Precisamos incentivar a população para participar mais das ações desenvolvidas no município e não apenas esperar o poder público, pois todos temos direitos e também muitos deveres. Abraço e bom programa. Tá aí uma palavra também do Ronaldo, que tem essa consciência, né? Tanto que está com a gente no Conseg. O Ronaldo é um exemplo, aí já deixo um abraço para o Ronaldo aí, um exemplo de cidadão que voluntariamente está se envolvendo e se engajando e tendo trabalho em prol da coletividade, sem receber nada por isso. Assim como você também, como presidente do Conseg. Assim como cada um da comunidade, né? E essa é a importância da participação das pessoas. Então, a gente usa como destaque, como exemplo, a sua atuação, Antônio, e também a do Ronaldo, porque é uma participação voluntária em prol da coletividade. E eu não estou querendo dizer que todo mundo tem que participar de reunião do Conseg. Seria ótimo se participassem, mas se você já faz uma denúncia de uma determinada situação, seja ela crime ou uso irregular de bem público ou qualquer outra irregularidade, já nos ajuda. Sim. Né? Porque aquela questão que nós comentávamos no bloco passado, e até trocamos uma ideia no intervalo, de não só olhar para frente, mas olhar para o lado. Porque a gente vive numa comunidade. Então, a gente se desenvolve melhor quando a pessoa que está do meu lado, ela se desenvolve junto. Então, não dá para eu pensar só em mim. Eu preciso pensar no outro também. Seja para não me valer de bens públicos para fins particulares, porque isso é dinheiro público, é dinheiro de todos nós que pagamos impostos, seja para ver uma determinada pessoa que está precisando de alguma coisa e não fazer nada. Então, é importante a gente olhar um pouco mais para o lado, olhar um pouco mais para o próximo, né? Elizabeth Ramos está mandando bom dia. Bom dia, Elizabeth. Nivaldo Santos Júnior está acompanhando também. Obrigado por estar na audiência do Conexão Califórnia. A Cláudia da Hiperfarma também. Muito obrigado pela audiência. E continuando aqui nesta conversa, doutor, o senhor já falou aí que o uso irregular de bens públicos é passível de denúncias, tá? O indivíduo, então, precisa entrar em contato e fazer a denúncia e embasar a denúncia, ainda que seja uma denúncia anônima, mas tem que haver embasamento. Não há como simplesmente ligar e dizer que o fulano fez isso ou aquilo, como o senhor acabou de dizer. E quando é que o MP acata essa denúncia, tá? E qual o procedimento depois nessa situação? Antônio,
quando eu cheguei aqui em Marilândia, a gente implementou o sistema de protocolos. Então, toda e qualquer denúncia que a gente recebe, ela recebe um número de protocolo. Esse número de protocolo, quando ele é registrado, ele sempre, ao final do que for feito, vai ser informado a solução que foi dada. Seja pelo arquivamento, seja pelo ajuizamento da ação, seja pela realização de determinado acordo. Então, todas as denúncias recebem número de protocolo. Qualquer pessoa que fizer uma denúncia, se ela quiser ser identificada, depois ela pode retornar e buscar o que foi feito com aquela situação. Então, não é só vou denunciar ao Ministério Público. A pessoa também pode cobrar de mim, enquanto promotor de justiça, o que eu fiz em determinada situação. Sim. Não necessariamente vai ser o que a pessoa gostaria que eu fizesse. Mas a pessoa pode cobrar resultados. Se você faz uma denúncia, se você subsidia uma denúncia, você vai receber o número de protocolo, cobre depois de mim. Você tem o direito de correr atrás e fazer a cobrança, né? Exatamente. Porque o que meu se papel haja uma providência, né? Atuar, cobrar explicações, oficiar o poder público para que preste informações, para buscar outros elementos para uma eventual ação ou para a realização de determinado acordo, para a aplicação de alguma multa. E isso é informado à pessoa que fez a denúncia desde que ela queira se identificar. Mas a gente tem um rigor com o recebimento de denúncias para que não haja aquela denúncia que acaba ficando perdida. Né? Isso é muito legal. Então, veja bem, a partir do momento que o indivíduo fez a denúncia, ele pode ter certeza que é um processo. É até algo que nós falamos em relação à Polícia Militar, né? Porque hoje a Polícia Militar está adotando o aplicativo, né? E esse aplicativo, ele acaba beneficiando o indivíduo por quê? Porque quando ele faz a denúncia à Polícia Militar no aplicativo, ele acompanha a ocorrência. Então, no aplicativo dele, ele vai chegando ali, ó, ocorrência recebida, estamos encaminhando a viatura se deslocando para o local, né? E depois um relatório, né? Como foi, o que aconteceu e ponto. Então, quer dizer, para a comunidade, isso é extremamente importante, isso é extremamente necessário, né? Sem dúvida. Até porque, Antônio, a gente incentiva tanto as pessoas a denunciarem, mas a gente não pode deixar, a pessoa denunciou e nunca mais vai saber o que aconteceu. Nós, enquanto agentes públicos, seja no Ministério Público, seja na polícia, a gente tem a obrigação de informar para a pessoa o que nós estamos fazendo a partir dessa situação, para que a pessoa não pense, eu estou fazendo uma denúncia e nada vai acontecer. Não, cobre explicações depois, porque é minha obrigação, enquanto agente público, fazer alguma coisa. Senão eu estou prevaricando. Então eu preciso ver o que está acontecendo, preciso oficiar os órgãos públicos, preciso apurar a denúncia. E a pessoa tem todo o direito de cobrar isso de mim. Cobrar esse resultado. Então, não é vou denunciar e acabou. Cobre resultados. E aí, a denúncia que eu fiz, o que aconteceu? Exatamente. Em que pé está? Porque a partir do momento em que a gente tem pelos órgãos públicos a possibilidade de explicar o que está sendo feito em cada situação, isso motiva as pessoas a denunciarem, porque sabe que a denúncia vai ser analisada com seriedade. Tá aí, ó, para você que está nos acompanhando, é extremamente importante pensar também nessa situação, né? Que você faz a denúncia, a sua denúncia é realmente registrada em forma de protocolo, você acompanha isso e você tem os resultados finais disso. E há a necessidade de fazer a denúncia, né? O promotor público, ele não é onisciente, onipresente nem onipotente. Então, não tem como ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo, saber de tudo ao mesmo tempo e ter consciência de todas as situações erradas que estão ocorrendo, né? Silei Gardini aqui está mandando boa tarde, doutor Carlos, está de parabéns. Deixa eu ver. E a Cláudia, que já mandou bom dia aqui, já mandamos um bom dia para ela, legal. José Denilson Batista, lá do Detran, também está acompanhando a gente. Obrigado, José Denilson. E vamos em frente aqui com o nosso bate-papo. E agora, doutor, ainda falando da questão pública, né? Da questão pública. O que acontece para tornar ainda mais profundo essa situação? O que acontece com os gestores ou funcionários públicos que praticam, né, o uso irregular de bens públicos, além do uso irregular dos bens públicos, agem
de forma contrária à lei, em inconformidade com a lei, como é que funciona isso? O que ocorre? Bom, o primeiro ponto é nós verificarmos que essa conduta caracteriza a improbidade administrativa e, simultaneamente, também pode caracterizar um crime. O que significa dizer que, pelo mesmo fato, a pessoa vai responder em duas esferas distintas. Tanto na esfera da improbidade administrativa, quanto na esfera criminal. Uma coisa não exclui a outra. Ela pode receber uma sanção na improbidade e na criminal. Então, essas são as consequências que podem acontecer. Na área civil, na área de improbidade administrativa, ela pode, por exemplo, ao invés de ser condenada, ser obrigada a pagar uma multa para que restitua aos cofres públicos o desfalque que foi feito e também contribua para a sociedade. Né? Então, além de ressarcir os cofres públicos, pode ser obrigada a pagar uma multa. Ela vai ser processada por isso? Não, mas ela vai pagar uma multa em razão disso. É uma maneira, como a gente havia conversado no início do programa, e na esfera da improbidade se chama acordo de não persecução civil. Diferente da esfera criminal, que nós temos o acordo de não persecução penal, na improbidade nós temos o acordo de não persecução civil. E ela vai pagar da mesma forma, se ela quiser evitar um processo de improbidade administrativa. Sim. Então, quer dizer, não é tão simples como o indivíduo pensa. Só que aí, para o cidadão que está nos ouvindo lá no rádio, para o cidadão que está nos acompanhando pelo Facebook e YouTube, vem aquele questionamento. Mas a justiça não funciona. A coisa não acontece. Assim como o Dr. Gabriel esclareceu muito bem, eu queria que o senhor dissesse também para a comunidade que está ouvindo que não é desta forma como as pessoas estão enxergando e vendo. Na verdade, acontece e está acontecendo cada vez mais. O que nós tínhamos na comarca, e aí eu me lembro quando o Dr. Gabriel esteve aqui, é que muitos juízes, muitos promotores não ficavam muito tempo aqui, de maneira que pegavam a roda girando e mantinham girando, mas não botavam em prática aquelas questões de eficiência, de redução de acervo processual, essas coisas todas, o que o Dr. Gabriel tem feito muito bem, aliás. Então, com a diminuição do acervo processual no Poder Judiciário, as demandas judiciais elas estão andando mais rapidamente. Então, a gente já tem uma atuação mais eficiente do Poder Judiciário a partir do momento que o Dr. Gabriel já está aqui há mais de 4 anos. Então, com a redução do acervo, os processos andam mais rápido. Então, a partir do momento que o Ministério Público ou alguém mais ajuizar uma ação, não vai levar o mesmo tempo que estava levando há 5, 6 anos atrás. Já vai ser mais rápida. Sim. Paralelamente a isso, como a gente tinha comentado no início do programa, a lei nos deu instrumentos autocompositivos para que a gente possa aplicar uma multa, ressarcir aos cofres públicos sem que seja necessária a ação penal. E isso acaba sendo muito rápido, em coisa de dias, semanas, a gente já resolve essa situação com a celebração, seja de um acordo de não persecução civil, seja num acordo de não persecução penal. Ou seja, o indivíduo foi denunciado, o processo entrou em andamento e ele comparece ao fórum para uma primeira audiência, que seria essa audiência tentando fazer esta reconciliação. Isso, essa composição, e que necessariamente vai implicar em restituição de todos os valores indevidamente apropriados. No caso, se foi o uso de veículo, a questão de combustível, vai ser feito um cálculo, ele vai ter que restituir e, paralelamente a isso, vai ter que pagar uma multa. E vai ser a contribuição dele para a sociedade. Tá aí, e não é simplesmente achar que a coisa não funciona, ao contrário, né? Existe todo um procedimento, todo um processo, e nós estamos percebendo cada vez mais que as coisas estão acontecendo, né? Na última entrevista que o senhor esteve aqui, o senhor falou sobre a questão da violência doméstica, né? E quero saber aí a que pé está essa situação específica, mas o senhor falou sobre uma ideia que havia ali de se criar um grupo onde esses homens, autores da violência, pudessem participar de reuniões que auxiliassem, que os orientassem, que os ajudassem nessa questão, né? Essa ideia persiste? Qual é o propósito? Como é que está essa caminhada? Bom, essa ideia está em desenvolvimento. Isso é uma experiência exitosa em outras comarcas, porque se verificou, e aí eu já vou explicar em que consiste esse programa, se verificou que o índice de reincidência de violência doméstica nas comarcas que têm esses grupos reflexivos reduziu muito. O que consiste? Consiste em nós reunirmos
autores de violência doméstica e trabalharmos essas pessoas em conjunto com psicólogos, com advogados, com, inclusive, participação do Ministério Público, do Poder Judiciário, para conscientizar essas pessoas dessa situação, compreender o que se passa com essas pessoas e para que elas possam refletir sobre seus atos e não praticá-los novamente. Então, esse grupo reflexivo de autores de violência doméstica seria uma imposição do judiciário, daquele agressor participar desses grupos. Imagine como se fosse Alcoólicos Anônimos, né? Sim. Vão estar todos reunidos e aí, na verdade, o que é interessante nessa situação é porque o autor de violência doméstica, ele se indigna quando outra pessoa agride uma mulher. Mas na situação dele é diferente. Então, eles vão estar frente a frente um com o outro e, às vezes, eventualmente, podem até se conhecerem e vão verificar, poxa, né, estamos todos na mesma situação. E aí vamos trabalhar essas pessoas para que isso não ocorra novamente. Isso é fundamental. Até eu estava conversando com o Dr. Gabriel ontem, ele autorizou a gente verificar com o Conselho da Comunidade da Comarca a contratação de um psicólogo exclusivamente para essa função. E além do acompanhamento coletivo, a gente ainda vai conseguir fazer o acompanhamento individual dessas pessoas. E acredito, sinceramente, que a reincidência de violência doméstica na nossa comarca vai diminuir bastante. Maravilha podermos estar ouvindo neste ponto também, porque a gente percebe que existe um trabalho ali de comum acordo do Ministério Público com o poder ali judiciário, com o fórum, com o juiz, no sentido de desenvolver realmente todos os tipos de situações diferenciadas aí que visem o bem-estar da comunidade como um todo. E, obviamente, que esse indivíduo que praticou tal ato, ele tem o direito de uma outra chance, claro, obviamente, desde que siga isso da forma correta, né? Nós vamos para um breve intervalo, você está acompanhando comigo aqui o bate-papo com o Dr. Carlos Frederico, e chegou uma mensagem aqui da Casa do Papai, nossa apoiadora, Rádio Califórnia FM, sempre trazendo ótimas informações e orientações para a comunidade. Muito obrigado. Nós vamos rapidinho para o nosso último intervalo e voltamos aí com a parte final, falando a respeito ainda de outro assunto e das considerações finais do Dr. Carlos. Doutor, faz 1h15. Passou rápido o tempo, né? Não dá tempo de falarmos quase nada, mas isso é extraordinário, né? Que sempre fica um pouquinho mais. E quero lembrar o seguinte, quarta-feira que vem o Dr. Carlos está aqui de volta. Sócio do programa. Só que estará junto aqui com o advogado Dr. Rodolfo Mota para um bate-papo sobre diversos assuntos aí, na opinião, ouvirmos a opinião de um advogado no exercício da função de advogado e de um promotor de justiça na sua posição de promotor de justiça. Vai ser muito legal esse bate-papo também na próxima quarta-feira. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Você está ouvindo Conexão Califórnia. Atenção Califórnia e região. Hiperfarma Califórnia tem o Sabadão Premiado. Compre qualquer valor na Hiperfarma Califórnia durante a semana e receba um hiper cupom para concorrer ao hiper sorteio de diversos hiper prêmios todos os sábados. Venha ser hiper com a gente. Hiperfarma Califórnia, Rua João Voltarelli 46, na Praça da Igreja Matriz. Disque Hiper Entrega. WhatsApp 988441966. Hiperfarma Califórnia. Se você está buscando um jeito mais simples, humano e colaborativo de cuidar da sua vida financeira, acabou de encontrar. Somos o Sicredi e aqui temos os produtos e serviços mais adequados para cada momento da sua vida. Pode ser o crédito para fazer aquela viagem dos sonhos, o consórcio para trocar de carro ou casa, ou o investimento ideal para planejar o seu futuro. Nós temos tudo isso, com taxas justas e sem complicação nenhuma, bem do jeito que você precisa. Isso sem contar toda a praticidade dos nossos canais de relacionamento. Com a gente, você pode resolver tudo pelo aplicativo ou Internet Bank. Imagine só, poder pagar as suas contas na mesa de um restaurante, na academia, no shopping, sem interromper nenhum compromisso. Já pensou? Mas claro, se preferir, você também pode ir até a agência ou ligar para o seu gerente a qualquer momento. Afinal, isso é o que a gente mais preza, uma relação próxima e transparente. Então, pronto para crescer com a gente? Venha conversar e abrir sua conta no Sicredi.
Você sabia que algumas doenças sistêmicas estão relacionadas com a condição da saúde bucal? Eu sou a doutora Lauana e eu faço parte aqui da equipe da Maxodonto. Nós da Maxodonto contamos com uma equipe altamente qualificada na recepção, uma ampla sala de espera e 2 consultórios completos para melhor atender. Estamos esperando você. Venha para a Maxodonto, carinho e dedicação em cada sorriso. Ouvi dizer que a Lojas Quero agora é uma loja infinita que tem de tudo pra construir e decorar como eu quero. Então eu quero, bora vamos lá. Eu vou deixar minha casa bonita. Quero, vou fazer minha ideia favorita pra morar. Vem pra Lojas Quero, que agora é uma loja infinita. Bora deixar a casa bonita? Ô, Joé, eu tô precisando comprar umas roupas pro pessoal lá em casa. Tem os nenéns, tem também as crianças, os adolescentes e os adultos. Onde que eu compro? Casa do papai. E roupa de cama, toalha de mesa, toalha de banho, cortina, essas coisas. Casa do papai. Tá, e brinquedo pros meus priminhos? Casa do papai. E brinco, e uma corrente, e um anel pra minha mãe? Casa do papai. Tá, e material escolar e uniformes? Casa do papai. Você não tem outra resposta, não? Mas é claro que eu tenho sim. Na casa do papai você encontra tudo isso, além de um atendimento maravilhoso e uma facilidade para os pagamentos também. Ó, e você tá com dúvida? Usa o Zap. É só ligar. 439-9617-6668, até eu já decorei. Ah, mas eu não gosto de ver pelo celular. Eu gosto de ver ao vivo em cores. Então vai lá pra você conferir. A loja do professor Luizinho tem mais de 60 anos na cidade, fica na Getúlio Vargas 26, bem no centro de Califórnia. Atender com excelência. Oferecer produtos que proporcionam qualidade de vida e bem-estar. Criar ofertas exclusivas e tradição em qualidade. São alguns dos pilares que impulsionam o Grupo Panda de supermercados há mais de meio século em Califórnia e região. Com 4 lojas em Califórnia e uma em Vila Reis, o Grupo Panda é sua melhor opção na hora das compras. Grupo Panda, aqui você tem a melhor experiência de compra, porque estamos fazendo sempre mais por você. Você está ouvindo Conexão Califórnia. Muito bem, estamos de volta com Conexão Califórnia. Hoje, quarta-feira, 28 de junho, meio-dia e 21, é dia de bate-papo, é dia de entrevista. Aliás, esta semana nós temos duplicidade de entrevistas, porque nós temos uma entrevista hoje, estamos recebendo o Dr. Carlos, e amanhã recebemos o Aquiles Takeda, prefeito de Marilândia do Sul, que estará sentado aqui também, batendo um papo sobre a cidade de Marilândia, aliás, onde está hoje o Ministério Público e também o Fórum da nossa comarca. Então, Zequinha, chama aí para nós o Conexão Entrevista. Conexão Entrevista. Estão acompanhando também Cras Cidadania, Aparecido Baquete. Um abraço para vocês e obrigado por estarem sintonizados com a gente aí. E o nosso bate-papo hoje aqui é com um promotor público da nossa comarca de Marilândia do Sul. E nós estamos falando aí sobre o trabalho da promotoria hoje. Semana que vem temos vários assuntos para batermos um papo juntos aqui. Agora, Dr. Carlos, na última entrevista que o senhor esteve aqui, o senhor falou um pouquinho sobre isso, eu gostaria que o senhor reforçasse, até porque é importante, quando vem da sua pessoa enquanto promotor público, falar a respeito disso para que a comunidade entenda o valor e a importância, né? O senhor reforçou a importância de um movimento da sociedade, no sentido de criar conselhos, e aí nós não temos só o Conselho de Segurança, mas temos outros conselhos que atuam no município, que realmente representem diretamente a comunidade nos seus pensamentos, nas suas reivindicações, né? E dentre eles, obviamente, está o CONSEG,
que o senhor, inclusive, não só participa ativamente das reuniões, mas é um dos responsáveis também em encaminhar, né, a partir do Ministério Público, verbas que vêm de não persecução penal que vêm para o CONSEG, e tem nos dado um grande apoio. O que o senhor tem a falar para a comunidade em relação a essa questão de Conselho Comunitário de Segurança? Antônio, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu vejo, e não vou dizer que eu não esperava, mas eu vejo que o CONSEG de Califórnia obteve muitos resultados em muito pouco tempo. Então, é uma iniciativa da comunidade que deu muito resultado e é um exemplo de sucesso. E passa a ser exemplo para outras comarcas. E aí, eu não posso deixar de destacar o teu trabalho enquanto presidente do CONSEG, a pessoa que está à frente, que toma a iniciativa das medidas do CONSEG. E aos poucos, eu acredito que não só eu, mas você e os demais integrantes do CONSEG têm percebido que a população está se engajando cada vez mais. A população, pelo menos de Califórnia, hoje pode não saber exatamente o que é o CONSEG, mas já ouviu falar no CONSEG, já ouviu falar nos projetos que o CONSEG está desenvolvendo, inclusive, e talvez um dos mais importantes, que seja a implementação do sistema de câmeras na cidade. E até é importante que o senhor reforce isso, porque eu encontrei uma determinada pessoa que falou, olha, eu ouvi de uma determinada pessoa, quando eu falei, olha que legal, estão habilitando câmeras na cidade pelo CONSEG. Toma cuidado que não é bem isso não vai acontecer. Então o senhor, como promotor de justiça que está acompanhando e de certa forma acaba fiscalizando o trabalho do CONSEG, porque o senhor fiscaliza, o senhor está ali no dia a dia, aliás nós prestamos contas para o senhor tanto em atas como em documentos, né? Mas para que a comunidade entenda que sim, né? Que é um processo, né? O primeiro processo foi o processo aí de iniciar todo esse projeto. O segundo foi o mapeamento da cidade com 103 pontos. E o terceiro agora é a avaliação da segurança, no caso do poder policial aí, da Polícia Militar, destacando pontos necessários. E, na sequência, a habilitação em si, né? Mas para que a comunidade entenda, desculpe eu cortá-lo aí, porque o senhor estava empolgado falando aí, mas é porque realmente isso me deixou preocupado a partir do ponto em que muitas vezes a pessoa ouve uma coisa como essa e acha que, na verdade, é balela, isso não está acontecendo, mas isso efetivamente está no processo final já, né? Não, sem dúvida. Eu venho acompanhando isso desde o início e eu sei da sua luta e da luta dos demais integrantes do CONSEG, todos eles envolvidos, engajados nisso. Inclusive, nós fomos à Câmara de Vereadores explicar como funcionariam essas câmeras. O CONSEG hoje tem recursos próprios para financiar a implementação desse sistema, independentemente de qualquer contribuição do poder público. O próprio CONSEG eu fico feliz de falar isso, Antônio, porque o que é o CONSEG? É um conselho comunitário. É o conselho comunitário que tem recursos para a implementação de um sistema de câmeras que está na sua fase final, não é uma coisa simples. A gente pode imaginar numa cidade em que pese não seja uma cidade grande, mas não é uma missão simples a gente mapear todos os pontos em que há câmeras de segurança na cidade para que a gente possa reuni-las numa central na sede do destacamento da Polícia Militar. Não é simples e não é barato, mas felizmente o CONSEG de Califórnia está conseguindo fazer isso com recursos próprios, é bom que se diga, independentemente de recursos oriundos do poder público, e logo, logo a gente vai ter a implementação desse sistema. É uma evolução, não é de uma hora para outra que essas coisas acontecem, mas eu tenho certeza que as pessoas vão ficar satisfeitas com a atuação do CONSEG e mais, vão se sentir incentivadas a participar do CONSEG, porque é importante que as pessoas deem ideias. Não só se queixem de problemas, mas deem ideias de projetos que podem ser desenvolvidos, de ações que podem ser adotadas pelo CONSEG, porque isso nada mais é do que a população engajada para que se aumente a percepção de segurança no município. Isso é fundamental, né? É interessante que no primeiro mapeamento que foi feito aí, um dos cuidados que houve na questão das câmeras foi estabelecer uma muralha na cidade, exatamente. Ou seja, os pontos externos
da saída da Jacucaca, da saída da Figueirinha, da saída da Taquarinha, da saída ali embaixo do rodeio, quer dizer, enfim, e das rodovias, tentando sempre ter pontos que são essenciais para a polícia. E é óbvio que agora é a polícia que está definindo quais são os primeiros pontos, porque o CONSEG vai trabalhar aí com apenas 30 câmeras no início, apenas. Apenas 30 câmeras no início, mas suficientes para transformarmos a cidade. Mas, além das câmeras, obviamente que o Conselho de Segurança ele engloba uma dezena de coisas, né? Dezena de ações que são importantes. E aí é que está a necessidade da comunidade participar disso para nos auxiliar, né? Porque, por exemplo, a polícia tem uma visão do seu bairro, mas você tem uma visão maior, porque você mora ali, você conhece todo mundo, você pode direcionar ali para nós, olha, ali precisa disso, precisa daquilo, mas precisa do posicionamento da comunidade. E uma outra coisa, Antônio, e é bom que as pessoas saibam disso e que as pessoas podem contribuir com isso, porque o trabalho do CONSEG não é só pensar em segurança, atuação policial, não. O trabalho do CONSEG também é fazer uma campanha de conscientização e de boas práticas no trânsito. Sim. Conscientização em relação à utilização de bebida alcoólica em excesso. Conscientização de crianças e adolescentes em relação ao uso de substâncias entorpecentes e qualquer outra medida que possa contribuir e que depende de ideias da população que muitas vezes eu não pensei, você não pensou, os demais integrantes do CONSEG não pensaram. Sim, sim. Então a gente depende de ideias. E eu costumo dizer para as pessoas, sejam criativos. É essencial isso, né? E é claro, venho falando nos últimos dias aí a questão da participação das pessoas. Você vê, o indivíduo elege o vereador, né? E simplesmente ele acaba deixando de lado, não participa das reuniões da Câmara, não acompanha as ações do vereador que ele elegeu. Às vezes nem lembra quem votou, né? Nem lembra muitas vezes, e isso automaticamente acaba sendo um grande problema também, né? Para concluir aqui o nosso bate-papo de hoje, porque já chegamos ao nosso horário e sabemos que o senhor tem audiência no fórum daqui a pouquinho. O que o senhor gostaria de dizer para a nossa comunidade, olhando para aquela câmera que está lá em cima? Bom, eu queria mais uma vez agradecer a atenção de todos, dizer que eu estou à disposição enquanto servidor público, aliás, a gente ficou 1h30 falando sobre isso, que como servidor público eu estou à disposição de todos, não só para questões relacionadas à prática de crime, mas toda e qualquer demanda coletiva de saúde, educação envolvendo idoso, infância, é o nosso trabalho. Eu não vou estar fazendo favor nenhum, é minha função desempenhar isso. E apelar mais uma vez, não querendo ser chato, mas já sendo, para que as pessoas participem, se engajem na comunidade, participem do CONSEG. Se verificar uma situação de uma irregularidade, faça uma denúncia para que a gente possa atuar, que com certeza a percepção de segurança vai aumentar. E para isso a gente está aqui, é o nosso trabalho, não é mais que a minha obrigação. E mais uma vez agradeço Antônio pela oportunidade e a todos que estiveram aqui. Lembrando que existem canais de denúncias do Ministério Público, né, que você tem que guardar aí e manter aí anotado para quando for necessário fazer essas denúncias, você possa fazê-lo, né, e assim poder contribuir também. 3428-1229, 3428-1229 ou 98874 1179, 98874-1179. Você que está ouvindo rádio, a maioria está ouvindo rádio, diz, eu não anotei, Antônio Carlos. Pois entra lá no Facebook, no programa de hoje, tem lá anotado, e nós vamos divulgar também nas páginas de notícia da Rádio Califórnia, como temos feito até aqui. E tem o segundo também, que é, no caso, o Ministério, o e-mail do Ministério Público, né, que seria uma segunda alternativa de denúncia. Você não quer ligar, você prefere mandar um e-mail? Ok, você manda o seu e-mail, mas faça a sua denúncia para que isso possa chegar ao Ministério Público o mais rápido possível e para que haja realmente conhecimento do Ministério Público sobre isso, tá? Deixa eu colocar aqui, porque eu acabei não mandando o e-mail lá. Vamos mandar o e-mail agora. Está chegando o e-mail aí na tela. E aí, pela tela, você anota, né? Para poder estar aí fazendo a sua denúncia, fazendo realmente a sua parte enquanto cidadão aqui da nossa comarca de Marilândia do Sul. marilandiadosul.prom, de promotoria, @mppr, Ministério Público Paraná.mp.pr, ok? Certo? Eu quero agradecer a você pela sua audiência e, Dr. Carlos, muito obrigado mais uma vez por estar conosco.
e dedicar o seu tempo. Sabemos que a sua vida é extremamente corrida e ainda assim o senhor tem nos auxiliado aí também aqui na Rádio Califórnia. Amanhã, 11 horas da manhã, tem bate-papo aqui com o prefeito Aquiles de Marilândia do Sul. Fique com Deus, um grande abraço e até lá.